Experimenta? Do? Tem que ensinar alguma coisa aqui? Ou é só... Onde? Deixa eu ler aqui. Assim, depois eu vou ler assim, tá? Pode deixar, daqui a pouco. Tá. Som. Você assinou isso aqui, Marina, né? Você assinou isso aqui? O Gmail. Esse é o quê? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Peço a todos os presentes um minuto de silêncio para que façamos nossas orações. Senhores vereadores e a todos que seguem pelas redes sociais. Havendo número legal, declaro aberta a primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Minduri. Por motivos pessoais, o vereador secretário Peterson Andrade Ferraz não poderá comparecer à reunião de hoje. Sendo assim, nomeio o secretário ad hoc o vereador Rildo da Silva Garcia. Conforme dispõe o artigo 78 e 81 do Regimento Interno, passaremos agora a leitura da ata da reunião anterior. Assim sendo, passo a palavra ao secretário. Boa noite, queria pedir ao presidente autorização para me tirar a máscara. Câmara Municipal de Minduri, Estado de Minas Gerais. Ata da terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de Minduri, realizada em 23 de fevereiro de 2021. Aos 23 dias do mês de fevereiro, realizou-se a terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de Minduri do ano de 2021. Às 19 horas, repassou-se a lista de presença, acusando o comparecimento de 8 vereadores, deixando de comparecer o vereador Raulin Rocha de Souza. Às 19h04, o senhor presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra ao vereador secretário para a leitura da ata da reunião anterior. Aprovada em 7 votos. Não havendo correspondência, passou-se a leitura do ofício 019-2021, referente a projeto de lei 001-2021, sobre credenciamento de profissionais de saúde. Também foram lidos os requerimentos 001 de 2021, solicitando informações quanto às tintas utilizadas na pintura do Paço Municipal,
Requerimento 002/2021, solicitando informações sobre funcionários e contratos do setor de saúde. Também o requerimento 003/2021, solicitando informações sobre funcionários e contratos do setor de educação municipal. Abertos à discussão, nada foi pronunciado. Aberto à votação, todos os requerimentos foram aprovados por 7 votos. Não havendo projeto a ser votado, declarou-se aberta a palavra aos demais vereadores. Fazendo uso da palavra, o vereador Peterson Ferrácio trouxe ao plenário o questionamento que tem recebido principalmente dos professores, quanto à educação municipal de Minduri, que mudou de secretário de educação algumas vezes, em curto espaço de tempo, precisando assim de uma posição. Falou ainda sobre leite para crianças e famílias carentes da cidade, se a prefeitura continua fornecendo, se parou de fornecer, por qual motivo, lista de beneficiários. Qual critério está sendo usado? Solicitando que constasse em ata e que se fizesse ofício solicitando essas informações ao senhor prefeito. O vereador Dilemano trouxe a questão sobre o mato e sujeira nas ruas, sobre não ter dentista na unidade de saúde municipal, também sobre numeração de database dos servidores municipais. O presidente acrescentou sobre a questão das ruas, que no bairro Vila Nova também está na mesma situação, muito mato, e que os vereadores precisam olhar por todos. O vereador Rildo Garcia reforçou a importância dos requerimentos feitos, lembrando novamente sobre a música, da banda, da cultura, do esporte, que estão aqui para trabalharem juntos. O vereador Peterson Ferrácio solicitou ainda que constasse também ata e que também fosse feito ofício à Prefeitura sobre vacinas Covid-19. Quantas doses vieram, quem tomou, qual critério está sendo utilizado, quais prioridades, quantas doses ainda virão, como está a fila de espera, qual previsão. O vereador Wilson Barbosa trouxe a plenário que um morador próximo ao cemitério reclamou sobre rede de esgoto na cidade, pedindo assim que fosse tomado providências quanto ao assunto. Nada mais havendo a tratar, o vereador presidente declarou encerrada a reunião. Para constar, lavrou-se esta ata, que depois de lida, apreciada e aprovada, será assinada pelo presidente e secretário da mesa diretora. Braine Sotero, vereador presidente, Peterson Andrade Ferrácio, vereador secretário. Coloco essa ata em votação. Vereador Dilemano. Aprovo. Vereador Wilson. Aprovo. Vereador Raíssa. Aprovo. Vereador Raul. Aprovo. Vereador Osmar. Aprovo. Vereador Amarildo. Aprovo. Vereador Rildo. Aprovo. A ata foi aprovada por 7 votos. Peço ao secretário que leia o requerimento 005/2021. Requerimento 005/2021. Excelentíssimo senhor vereador Braine Sotero, presidente da Câmara Municipal de Minduri. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve vem requerer a vossa excelência, ouvido o plenário, que seja apreciada por essa casa a proposição abaixo relacionada, de forma que seja discutida e votada em turno único, reunião extraordinária de hoje. Projeto de resolução 001/2021, que aprova as contas do município de Minduri relativa ao exercício de 2017. Nesses termos, pede e espere deferimento. Minduri, 2 de março de 2021, Wilson Barbosa. O requerimento está em votação. Vereador Wilson. Aprovo. Vereador Dilemano. Aprovo. Vereador Raíssa. Aprovo. Vereador Raul. Aprovo. Vereador Omar. Aprovo.
Vereador Marildo. Vereador Rio. Aprovo. Esse ato foi aprovado por 7 votos. Solicito ao secretário a leitura, sem discussão, do parecer prévio da prestação de contas do município de Minduri relativas ao exercício 2017, referente ao projeto de resolução 001/2021. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Processo 1047223. Natureza da prestação de contas do Executivo Municipal. Procedência, Prefeitura Municipal de Minduri, exercício 2017, responsável José Ronaldo da Silva, MPTC, Sara, relator, conselheiro Vanderlei Silva. Segunda Câmara, 3 de setembro de 2020. Prestação de contas anual, Executivo Municipal, crédito orçamentários e adicionais. Realocações orçamentárias, repasse à Câmara Municipal, aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Despesa com pessoal, relatório de controle interno, Plano Nacional de Educação, Lei Federal número 13.005/2014, metas 1 e 18. Índice de efetividade da gestão municipal. IEGM, emissão de parecer prévio pela aprovação das contas. Recomendações. Emitido parecer prévio pela aprovação das contas nos termos do artigo 45, inciso 1 da Lei Complementar número 0102/2008. O registro e o controle da execução do orçamento por fonte de recurso deve observar as disposições contidas na LC número 101/2000, bem como as orientações expedidas por esse tribunal em resposta à consulta número 932477 de 2014. Devem ser adotadas as medidas necessárias à implementação do Piso Nacional da Educação Básica para pagamento dos respectivos profissionais, visando ao cumprimento do dispositivo inciso 8º do artigo 206 da CR/88 e a meta 18 do PNE, instituto pela Lei Federal número 13.005/2014. Quarto, deve ser envidados esforços para a melhoria do desempenho das políticas e atividades públicas, o que, consequentemente, ensejará a melhoria do índice de efetividade da gestão municipal, IEGM. Parecer prévio. Vistos, relatados e discutidos estes autos, deliberam os excelentíssimos senhores conselheiros da segunda Câmara, por unanimidade, na conformidade das notas taquigráficas, diante das razões expedidas no voto do relator em: primeiro, emitir parecer prévio pela aprovação das contas do senhor José Ronaldo da Silva, prefeito municipal de Minduri, exercício de 2017, nos termos do inciso 1º do artigo 45, do teor deste parecer. Segundo, ressaltar que a manifestação deste colegiado em sede de parecer prévio não impede a apreciação posterior de atos relativo ao mencionado exercício financeiro, em virtude da representação, denúncia de irregularidade ou da própria ação fiscalizadora dessa Corte de Contas, seja sob a ótica financeira, patrimonial, orçamentária, contábil ou operacional, com enfoque no exame de legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.
Terceiro, determinar que os demais dados referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício 2017, enviados por meio do SICOM pelo chefe do Poder Executivo de Minduri, considerando as diretrizes e os procedimentos vigentes nessa casa relativos à análise e ao processamento das prestações de contas anuais, deverão ser observados pela diretoria de controle externo dos municípios para fins de planejamento e auditoriais e inspeções. Quarto, determinar a estimação do responsável. Quinto, determinar, por fim, que, cumpridas as disposições regimentais e vindos os procedimentos previstos, sejam arquivados os autos. Votaram nos termos acima o conselheiro Cláudio Couto Terrão e o conselheiro Gilberto Diniz. Presente a sessão do procurador Gleidson Santo Soprani Massaria. Plenário, governador Milton Campos, 3 de setembro de 2020. Wanderley Ávila, presidente e relator. Notas taquigráficas, segunda Câmara, 3 de setembro de 2020. Conselheiros presidentes Wanderley Ávila. Relatório. Trata-se de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Minduri, exercício de 2017, sendo responsável o senhor José Ronaldo da Silva, prefeito municipal, à época a qual tramita neste tribunal de forma eletrônica, nos termos de resolução número 16 de 2017 e da portaria número 28, PRES de 2018. O órgão técnico, em seu relatório de conclusão PCA, arquivo eletrônico número 18.24.650, informou as páginas 2 e 33 que foram abertos créditos suplementares sem cobertura legal, no valor de R$ 72.161,72, contrariando o disposto no artigo 42 da Lei Federal, número 4.320/64. Em 26 de março de 2019, foi concedida vista ao senhor José Ronaldo da Silva, prefeito municipal de Minduri, no exercício de 2017, para que, caso quisesse apresentar defesa acerca dos apontamentos constantes do relatório técnico, arquivos eletrônicos número 18.250.34 e 18.37.727. O responsável manifestou-se nos termos da documentação constante dos arquivos eletrônicos números 18.53.23.5 e 18.53.23.6. O órgão técnico, após análise das razões de defesa, manteve a irregularidade apontada, conforme relatório constante do arquivo eletrônico número 21.05.483. O Ministério Público de Contas, em seu parecer, arquivo eletrônico número 21.43.773, manifestou-se pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas nos termos do artigo 45, inciso 3º da Lei Complementar Estadual número 102.208, de 2008, sem prejuízo das recomendações requeridas na fundamentação da sua manifestação. Este é o relatório. Segundo, fundamentação. Considerando o disposto da resolução TC número 04/2009, na instrução normativa número 04/2017 e na ordem de serviço conjunta número 1º de 2018, bem como nas informações constantes dos relatórios da unidade técnica relativos à análise inicial e de defesa, arquivos eletrônicos números 18.24.650 e 21.054.83, respectivamente, destaco a seguir. Dispositivo. Créditos adicionais exigidos. Atendimentos aos incisos 2º, 5º e 7º do artigo 167 da CR/88 e artigos 42, 43 e 59 da Lei Federal
4.320/64. Apurado. Atendido, vide abaixo. Segundo, repasse ao Poder Legislativo. Exigido, máximo de 7% do somatório dos recursos previstos no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da CR/88, artigo 29A, inciso 1º, CR/88. Apurado, 6,36%. Terceiro, manutenção e desenvolvimento do ensino MDE. Exigido, mínimo de 25% dos impostos e transferência, artigo 212, CR/88. Apurado, 26,38%. Quarto, ações e serviços públicos de saúde. Mínimo de 15% dos impostos e recursos, artigo 77, terceiro do ADCT/88, não havendo valor residual do exercício anterior a ser aplicado, 23,39%. Quinto, despesa total com pessoal, máximo de 60% da receita corrente e líquida, artigo 19, terceiro e artigo 20, terceiro A e B, artigo 23 e 66 da LC 101/2000, sendo 51,06%. Embaixo aí, 54% do Poder Executivo e 6% do Poder Legislativo, e 2,99%. Sexto, controle interno. Artigo 2, caput, e parágrafo 2º do artigo 3º, parágrafo 6º e artigo 4º, caput, da INTC 04/17. Atendido. Registros que foram atendidos às exigências constitucionais e legais acima especificadas, quanto aos itens 1, 2, 3, 4 e 5, bem como disposto no ITC número 04/2017, para o item 6º, considerando as ocorrências a seguir destacadas. Item 1, créditos adicionais. O órgão técnico informou às páginas 2 e 33 do arquivo eletrônico 18.24.650 que foram abertos créditos suplementares sem cobertura legal no valor de R$ 72.161,72, contrariando o disposto no artigo 42 da Lei Federal número 4.320/64. O defendente alegou às páginas 1/3 do artigo eletrônico número 18.532/35 que a irregularidade apontada na análise técnica ocorreu devido às falhas no envio de alguns decretos de abertura de créditos suplementares do sistema informativo e de contabilidade da Prefeitura Municipal e para o sistema informatizado das contas municipais, SICOM. Argumentou que tais decretos foram alterados à época, contudo não foram substituídos nas remessas via SICOM, o que será regularizado agora em sede de defesa. Informou que foi formalizada e petição para a substituição dos módulos de legislação de caráter financeiro. Acompanhamento mensal e balancete dos meses de setembro e dezembro de 2017 e após as substituições, estará evidenciado que no exercício de 2017, a LOA número 1.052/2016 autorizou a suplementação de dotações orçamentárias no valor de R$ 2.403.673,35 e a Lei de Alteração da LOA número 1.068/2017 autorizou mais R$ 801.225,45.
Alegou que no decorrer da execução orçamentária, o município utilizou 100% da suplementação autorizada pela LOA e 99,89% do valor autorizado pela Lei 1.068/2018. E ainda utilizou realocações de recursos orçamentários por transições nos valores de R$ 20 mil reais e R$ 78 mil reais, autorizado pela Lei 1.065/2017 e 1.066/2017, respectivamente. Por fim, argumentou o defendente que, mediante as justificativas apresentadas, restou comprovado que não ocorreu abertura de créditos suplementares sem cobertura legal e, para corroborar suas argumentações, anexou documentação comprobatória contendo o relatório contábil acerca dos decretos e de abertura dos créditos suplementares no exercício de 2017. O órgão técnico, após análise das razões de defesa e dos documentos apresentados, manifestou-se às páginas 3 e 4 no relatório constante do artigo eletrônico número 210, 548-3, tendo alegado que na análise inicial, o valor total de créditos suplementares abertos era de R$ 3.277.662,72. Após a substituição dos dados, o valor foi alterado para R$ 3.204.040,65. Em relação à alteração informada pelo município quanto à correção dos decretos, embora tenha sido realizada substituição de dados no SICOM de alguns decretos, constatou que os mesmos foram reeditados. Em anexo, o decreto 1668, tendo em vista ser um dos decretos reeditados. Assim sendo, não procede a argumentação realizada pelo município com relação às falhas em envio de alguns créditos. Dessa forma, concluiu-se que a irregularidade não foi sanada, tendo o município aberto créditos suplementares no valor de R$ 72.168,92, sem cobertura legal, contrariando o artigo 42 da Lei 4.320/64. Diante da constatação da unidade técnica de que, após substituição de dados no SICOM, por ocasião de apresentação de defesa, alguns decretos foram reeditados, tendo citado como exemplo o decreto número 1668, realizei o confronto dos decretos registrados inicialmente no demonstrativo de decretos de alteração orçamentária do SICOM. Arquivo eletrônico número 1824/621, com aqueles informados após substituição de dados em sede de defesa. Arquivo eletrônico número 2105/485. Tendo verificado que, no demonstrativo, decreto de alterações orçamentárias, informado inicialmente no SICOM, os decretos número 1629 e 1668, 1694, 1704, 1705, 1709 e 1711, datadas de 9 de outubro de 2017, 30 de novembro de 2017, 7 de dezembro de 2017, 22 de dezembro de 2017, 26 de dezembro de 2017, 27 de dezembro de 2017 e 28 de 2017, respectivamente. Abriram créditos suplementares nos valores respectivos de R$ 40.100, R$ 7.500, R$ 27.500, R$ 74.897, R$ 46.030, R$ 30.510, R$ 6.508,37. Contudo, após ser substituídos os dados por ocasião da apresentação de defesa, esses decretos foram registrados no demonstrativo, decretos de alterações orçamentárias,
com aqueles mesmos números e dados de emissão informados inicialmente no SICOM, mas com valores de abertura de créditos suplementares alterados para R$ 4.100, R$ 5.800, R$ 25.500, R$ 37.097, R$ 9.430, R$ 36.000, R$ 6.096,30, respectivamente. Tais alterações foram comprovadas por meio de decretos anexo à petição arquivo eletrônico número 18.53.236, página 75 a 275. Portanto, assiste razão à unidade técnica quanto à observação de que não se trata de falhas no envio de decretos de abertura de créditos suplementares no sistema informatizado de contabilidade municipal para o SICOM, mas sim de reedição de decretos que já foram inseridos anteriormente no SICOM. Portanto, agora informamos com valores suplementares alterados. Assim, entendo que as retificações de valores processadas nos decretos números 1629, 1668, 1694, 1704, 1705, 1709 e 1711, por ocasião da substituição de dados do SICOM, não podem ser acatadas no presente exame, haja vista a impossibilidade de alteração de decretos que já geraram seus efeitos na execução do orçamento. Tal procedimento fere os princípios da oportunidade e da anualidade. Ademais, o envio em sede de defesa de decretos editados com números e datas idênticos aos informados inicialmente no SICOM, mas valores divergentes, geram dúvidas acerca da confiabilidade das informações prestadas, bem como na legitimidade da documentação contraditória anexada aos atos. Acerca da abertura de créditos suplementares no valor de R$ 72.160,92, sem cobertura legal, descumprindo o disposto no artigo 42 da Lei 4.320/64. Contudo, em que se pese a situação verificada, observa-se que os créditos suplementares abertos sem cobertura legal no valor de R$ 72.160,92 corresponde a 0,45% do total de créditos concedido no exercício no valor de R$ 16.024.509, o que, no meu entender, mostra-se irrelevante para a caracterização da irregularidade. Assim, embora a abertura de créditos suplementares sem cobertura legal afronte ao dispositivo no artigo 167, inciso 5º da Constituição da República e no artigo 42 da Lei Federal, número 4.220/64. No presente caso, desconsidero o apontamento fundamentado nos princípios da insignificância e da razoabilidade, conforme precede nos números 10.54.270 e 10.47.386. Apreciado nas sessões de segunda Câmara de 5 de dezembro de 2019 e 23 de julho de 2020, respectivamente. Destacou aquela unidade técnica as páginas 9 e 10 dos arquivos eletrônicos número 18.24.650 e 21.054.83, respectivamente, que foram detectados decretos de alterações orçamentárias com acréscimos e reduções em fontes incompatíveis, não atendendo a consulta número 93.2477/2014, por meio do qual foi firmado entendimento pela impossibilidade da abertura de créditos adicionais, realizando recursos de fontes distintas, excetuando as ordinárias do Fundef 118, 218, 119 e 219 e das aplicações constitucionais em ensino e saúde
101, 201, 102, 202, incluídas as fontes 100 e 200. Em virtude de tal constatação, manifestou-se pela expedição de recomendação ao gestor no sentido de que observe o entendimento firmado por este tribunal em resposta à citada consulta. No entanto, ao entendimento firmado por este tribunal em resposta à consulta número 93.2477/2014, entendo por bem trazer à colocação o seguinte trecho visando a melhor orientação ao gestor. O acréscimo da fonte e destinação de recursos decorre da necessidade de melhor atender e demonstrar o dispositivo no parágrafo único, no artigo 8º, inciso 1º do artigo 50, ambos da Lei Complementar 101/200, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 8º. Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias, observado o dispositivo na linha do inciso 1º do artigo 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal do desembolso. Parágrafo único. O recurso legalmente vinculado à finalidade específica será utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que um exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Artigo 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes. Primeiro, a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória ficam identificados e escriturados de forma individualizada. O mecanismo utilizado para controle das destinações das fontes de recurso, com identificação de recursos vinculados e de recursos não vinculados, constitui metodologia que visa interligar todo o processo orçamentário e financeiro, com início na previsão da receita até a execução da despesa. Isso confere a transferência dos gastos públicos e o controle das fontes de financiamento das despesas. Importante lembrar que o acréscimo do requisito fonte de recurso de acordo com especificação pela tabela pública do portal do sistema SICOM, conforme instrução, normas dispostas nos parágrafos de inciso no artigo 43 da Lei número 4.320/64. Isso porque o código da fonte e destinação de recursos está sempre atrelado a um crédito orçamentário, sendo inerente à lei, de modo que, havendo suplementação a esse crédito, a respectiva fonte de recurso não pode do mesmo dissociar. Trago à colocação também o entendimento firmado naquela assentada acerca da utilização de recursos do Fundeb, do ensino e da saúde. Destacam-se exceções à regra que impede alterações entre a fonte e a destinação de recursos, as originadas do Fundeb e das aplicações constitucionais em ensino e em saúde. Assim como na fonte ordinária para a destinação dos recursos do Fundeb é a mesma, as fontes 118, transferência do Fundeb para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério, em efetivo exercício da educação básica, e 119, transferência do Fundeb para aplicação de outras despesas da educação básica, poderão ter anulação e acréscimo entre si, desde que obedecida a provisão no mínimo de 60% para custeio do pessoal do magistério, conforme artigo 22 da Lei Federal número 11.494/2007.
Também nas fontes 101, receitas de impostos e de transferência de impostos vinculados à educação, e a 102, receita de impostos de transferência de impostos vinculados à saúde. Admite-se anulação e suplementação entre si das dotações, porque a origem do recurso é a mesma, incluída a fonte 100, recurso ordinário quando originada de impostos. Isso posto, acolho a manifestação do órgão técnico e recomendo ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao responsável pelo serviço de contabilidade que observe normas correlatas aos registros e controle da execução do orçamento por fonte de recurso, nos termos da citada consulta, visando acompanhar a origem e a destinação dos recursos públicos. Registro ainda que este tribunal, por meio do artigo 2º, 3º e 4º da Ordem de Serviço Conjunta, número 1º de 2018, estabeleceu, respectivamente, a verificação da utilização dos instrumentos previstos no inciso 6º do artigo 167 do CR/88, o acompanhamento do cumprimento das metas 1 e 18 do PNE, a inclusão dos resultados obtidos pelo município no Índice de Efetividade de Gestão Municipal, IEGM, no relatório técnico. No que tange ao dispositivo no artigo 2º da Ordem de Serviço Conjunta, número 1/2018, o órgão técnico evidenciou as páginas 8 e 9, arquivos eletrônicos número 1824-650 e 2105-483, respectivamente, que o município de Minduri informou realocação de recursos orçamentários a título de remanejamento e transposição nos valores de 52.000 e 46.000, respectivamente. Constatei que, sob a alegação de que tem sido recorrente a utilização pelos municípios mineiros, em sua maioria de forma incorreta, nos instrumentos previstos no inciso 6º do artigo 167 da CR/88, remanejamento, transposição e transparência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro. Aquela unidade técnica destacou entendimento firmado por esse tribunal acerca de assunto em resposta às consultas número 862.749/2014 e 958.027/2016. Acolho a manifestação do órgão técnico e recomendo ao gestor que, doravante, caso seja necessário, utilizar tais instrumentos, observe disposições contidas no parágrafo 8º do artigo 165, inciso 6 do artigo 167 do CR/88, bem como a orientação exagerada por essa casa. Destaco que, ao responder às consultas número 862.749/2014 e 958.027/2016, este tribunal posicionou-se no sentido de que remanejamento, transposição e a transparência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de órgão para outro dependem da prévia autorização legislativa, a qual não pode se dar por meio da LOA. Quanto ao dispositivo no artigo 3º da Ordem de Serviço Conjunta, número 1º de 2018, por meio do qual foi estabelecido que este tribunal acompanha o cumprimento das metas 1 e 18 no PNE, constatei, pela informação técnica na página 27 a 29, que o município de Minduri apresentou para o exercício de 2017 os seguintes dados. Meta 1. Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos de idade, e ampliar a oferta de educação infantil em creche de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PNE.
A universalização da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos de idade até 2016. População de 4 a 5 anos de idade. Número de crianças matriculadas, 107. Número de crianças matriculadas, 90. B. Ampliação da oferta de educação infantil em creche de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças até 3 anos de idade até 2024. População de 0 a 3 anos de idade, 167. Número de crianças matriculadas, 21. Tomando por base esses dados, o órgão técnico concluiu que o município de Minduri não cumpriu integralmente a meta 1, a estabilidade para o exercício de 2016, conforme disposto na Lei Federal número 13.005/2014, tendo alcançado até o exercício de 2017 o percentual de 84,11%. Assim, embora não tenha sido cumprida integralmente a meta 1 do PNE dentro do prazo estabelecido em lei, propôs a expedição de recomendação ao gestor municipal no sentido de que sejam adotadas políticas públicas que viabilizam o cumprimento dessa meta. Já para a meta 1-B, concluiu aquela unidade técnica que o município de Minduri cumpriu até 2017 o percentual de 12,57%, devendo atingir no mínimo 50% até 2024, nos termos da citada lei. Meta 18. Observância do piso salarial nacional definido em lei federal para os profissionais da educação básica pública, nos termos do inciso 8º do artigo 206 da Constituição da República, C/C, parágrafo 1, artigo 2º da Lei Federal número 11.738, de 2018. Modalidade da educação básica, piso nacional, 40 horas semanais, R$ 2.298,80. Valor pago pelo município. Creche é pago R$ 1.793,52. Pré-escola, R$ 1.793,52. Anos iniciais do ensino fundamental, de 1º ao 5º ano, R$ 1.793,52. Tendo em vista que restou demonstrado que o município de Minduri deixou de observar o piso nacional da educação básica para pagamento dos profissionais de educação básica, aquela unidade técnica sugeriu que seja expedida a recomendação ao gestor no sentido de que adote na educação aprovada na Lei Federal número 13.005 de 2014, o que acolho. No que tange ao dispositivo do artigo 4º da Ordem de Serviço Conjunta número 1º de 2018, por meio do qual foi estabelecido que sejam incluídos no relatório técnico os resultados obtidos pelo município do IEGM, cabe destacar que a implementação desse índice no âmbito deste tribunal foi aprovada por meio da resolução TC número 06 de 2016. Cabe destacar ainda que o cálculo do IEGM é realizado com dados obtidos por meio de questionário definido pela INTCEMG número 01/2016, respondido anualmente pelos jurisdicionados, o qual tem por objetivo avaliar a efetividade das políticas e atividades públicas desenvolvidas em 7 grandes dimensões: educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas, governança em tecnologia da informação. O município é enquadrado em uma das 5 faixas de resultado que obedece aos seguintes critérios. Nota, faixa, critério. A. Altamente efetiva. IEGM com pelo menos 90% da nota máxima e no mínimo 5 índices componentes com nota A. B. Positivo. Muito efetiva.
IEGM entre 75% e 89,9% da nota máxima. B. Efetiva. IEGM entre 60% e 74,9% da nota máxima. C. Positivo. Em fase de adequação. IEGM entre 50% e 59,9% da nota máxima. C. Baixo nível de adequação. IEGM menor que 50%. A unidade técnica após ponderação das notas alcançadas nas 7 dimensões, calculada conforme metodologia única adotada nacionalmente, informou a página 30 que o município de Minduri, do exercício de 2017, foi enquadrado na faixa, baixo nível de adequação, conforme demonstrado a seguir. Dimensões, notas ponderadas. Educação, C+, saúde, B+, planejamento, C, gestão fiscal, C, meio ambiente, C, cidades protegidas, C, governança e tecnologia da informação, C+. C, baixo nível de adequação. Ressaltou o órgão técnico, a página 31, que o Tribunal de Contas, ao apresentar o resultado do IEGM, no âmbito do parecer prévio emitido sobre as contas anuais do chefe do Poder Executivo, amplia o conhecimento dos prefeitos, vereadores e dos munícipes sobre os resultados das ações da gestão pública, possibilitando possível correção de rumos, reavaliação de prioridade e consolidação do planejamento público, favorecendo ainda o controle social ao evidenciar a correspondência entre ações do governo municipal e as demandas da sociedade. Tendo em vista que restou demonstrado que a nota ponderada na municipalidade está em baixo nível, adequação, recomendo ao gestor que envie esforços para melhorar o desempenho das políticas e atividades públicas, o que, consequentemente, incidirá a melhoria do índice de efetividade da gestão municipal, IEGM. Terceiro, conclusão. Tendo em vista que restou demonstrada a regularidade na abertura de créditos orçamentários e adicionais, bem como a observância dos limites de gastos com ensino, saúde, pessoal, repasse de recursos da Câmara Municipal, voto pela emissão do parecer prévio e pela aprovação das contas do senhor José Ronaldo da Silva, prefeito municipal de Minduri, exercício 2017. Das constantes na fundamentação deste voto. Registro que, em atendimento às disposições do parágrafo único no artigo 1º da decisão normativa número de fevereiro de 2019 deste tribunal, alterada pelo número 1º de 2010, os índices constitucionais relativos à aplicação de recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde passaram a ser objeto de apreciação em autos do processo de prestação de contas anual do gestor municipal, ainda que as matérias tenham sido examinadas em processo de fiscalização próprio. Informo que, em caso, não foi realizada inspeção nessa municipalidade, referente ao exercício 2017, um apreço, conforme pesquisa junto ao SGAP, permanecendo assim os índices indicados na fundamentação deste voto, apurados com base nos dados apresentados na prestação de contas anual. Esclareço, todavia, que os índices ora apresentados poderão vir a sofrer alterações em virtude das ações de fiscalização dessa Corte. Ressalto que a manifestação desse colegiado em sede de parecer prévio não impede apreciação posterior de atos relativos ao mencionado exercício financeiro, em virtude de representação, denúncia de irregularidade ou da própria ação fiscalizadora dessa Corte de Contas, seja sob ótica financeira, patrimonial, orçamentária, contábil ou operacional, com enfoque no exame de legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia. Finalmente, quanto aos demais dados referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício 2017, enviado por meio do SICOM pelo chefe do Poder Executivo de Minduri, considerando as diretrizes e os procedimentos vigentes nessa casa relativos à análise e ao processamento das prestações de contas anuais, deverão ser observadas,
pela editoria de controle externo dos municípios para fins de planejamento e auditoriais e inspeções. Emite-se, cumprida as disposições regimentais e findos os procedimentos previstos, arquive-se os autos. Conselheiro Cláudio Couto Terrão, de acordo. Conselheiro Gilberto Diniz, de acordo. Conselheiro Presidente Vanderlei Ávila, aprovado o voto do relator por unanimidade. Presente à sessão o procurador Leidson Santo Soprani Massaria. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes. Câmara Municipal de Minduri. Parecer da Câmara, Estado de Minas Gerais. Processo eletrônico número 104-7223, ofício número 17522-2020, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer para discussão e votação. Dispõe sobre a prestação de contas o ex-prefeito José Ronaldo da Silva. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Minduri, após a apreciação e estudo da prestação de contas 2017-2020, enviado pelo presidente da Casa, emitir o seguinte parecer. Relator, voto de acordo com o Tribunal de Contas. Aprovo. Primeiro membro, voto de acordo com o Tribunal de Contas. Aprovo. Segundo membro, voto de acordo com o Tribunal de Contas. Aprovo. Que o mesmo seja submetido à discussão e votação. Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2021. Wilson Barbosa, Dilemando Batista do Nascimento, Amarildo Isalino da Silva. Câmara Municipal de Minduri, parecer da Câmara, Estado de Minas Gerais. Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas. Parecer para discussão e votação. Dispõe sobre a prestação de contas do ex-prefeito José Ronaldo da Silva. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Minduri, após a apreciação e estudo da prestação de contas 2017-2020, enviado pelo presidente da Casa, emitiram o seguinte parecer. Relator, vote de acordo com o Tribunal de Contas. Primeiro membro, voto de acordo com o Tribunal de Contas, aprovo. Segundo membro, voto de acordo com o Tribunal de Contas, aprovo. Que o mesmo seja submetido à discussão e votação. Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2020, Dilemando Batista Nascimento, Raíssa Carvalho Rocha, José Osmar de Oliveira. Câmara Municipal de Minduri, parecer da Câmara. Comissão de Serviços Públicos Municipais, parecer para discussão e votação. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Minduri, após a apreciação e estudo da prestação de contas 2017-2020, enviado pelo presidente da Casa, emitiram o seguinte parecer. Relator, voto de acordo com o Tribunal de Contas, aprovo. Primeiro membro, voto de acordo com o Tribunal de Contas, aprovo. Segundo membro, voto de acordo com o Tribunal com o relator. Que o mesmo seja submetido à discussão e votação. Sala de Sessão, 25 de fevereiro de 2021. Raíssa Carvalho Rocha, Wilson Barbosa, José Osmar de Oliveira. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Vereador Rildo. Aprovo. Vereador Wilson. Aprovo. Vereador Dilermando. Aprovo. Vereador Amarildo. Vereadora Raíssa. Aprovo. Vereador Raul. Aprovo. Vereador Omar. Aprovo. O projeto foi aprovado por 7 votos. Senhores vereadores, em caráter de urgência, para cumprimento de prazo perante o Tribunal de Contas, os senhores aprovam que essa ata seja lida de forma antecipada ainda nesta sessão? Vereador Rildo. Aprovo.
Vereador Wilson. Vereador Raíssa. Aprovo. Vereador Raul. Aprovo. Vereador Omar. Aprovo. Vereador Amarildo. Vereador Dilermano. Aprovo. Foi aprovado por 7 votos. Vamos aguardar só um momento que a ata está sendo preparada.
Peço ao secretário que realize a leitura da ata desta reunião extraordinária. Câmara Municipal de Minduri, Estado de Minas Gerais. Ata da primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Minduri, realizada em 2 de março de 2021. Aos 2 dias do mês de março, realizou-se a primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Minduri, do ano de 2021. Às 19 horas, repassou-se a lista de presença, acusando o comparecimento de 8 vereadores, deixando de comparecer o vereador Peterson Andrade Ferrácio. Às 19 horas e 6 minutos, o senhor presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra ao vereador secretário Adoc para a leitura da ata da reunião anterior, aprovadas em 7 votos. Passou-se a leitura do requerimento 005 de 2021, referente à resolução 001/2021, que dispõe sobre a preposição de contas do ano de 2017. Aprovada por 7 votos. Foi lida ainda o parecer prévio de prestação de contas enviada pelo Tribunal de Justiça, número 1047223, lido na sequência os pareceres das comissões permanentes de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e da Comissão de Serviço Público Municipais. Todas seguiram a decisão do Tribunal de Contas, portanto, aprovando as contas do exercício de 2017. Aberto o projeto, a discussão nada foi discutido. O projeto foi aprovado por 7 votos, visando atender o prazo para o envio ao Tribunal de Contas. O presidente solicitou aos vereadores presentes que fosse lida a ata na mesma sessão, em caráter especial, que foi aprovada por 7 votos, solicitando ainda que aguardasse um momento para a preparação da ata. Após foi lida a ata da reunião extraordinária, colocada em discussão e aprovada em... Quantos votos? Nada mais havendo a tratar, o vereador presidente declarou encerrada a reunião. Para constar, lavrou-se a ata, que depois de lida, apreciada e aprovada, será assinada pelo presidente e secretário da mesa diretora. Brian Sotero, vereador presidente, vereador Peterson Andrade Ferrácio, Wilson Barbosa, Amarildo Isalino da Silva, José Osmar de Oliveira, Rildo da Silva Garcia, Raíssa Carvalho Rocha, Dilermano Batista do Nascimento. A ata está em discussão. A ata está em votação. Vereador Rildo. Aprovo. Vereador Wilson. Aprovo. Vereadora Raíssa. Aprovo. Vereador Raul. Aprovo. Vereador Omar. Aprovo. Vereador Amarildo. Aprovo. Vereador Dilermano. Aprovo. A ata foi aprovada por 7 votos. Se nada mais houver, declaro encerrada a primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Minduri do ano de 2021. A próxima reunião ordinária se mantém convocada para o dia 9 de março de 2021, terça-feira, às 19 horas, em caráter ordinário. Agradeço a presença de todos. Tenham uma boa noite. Boa noite. Boa noite.